Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos então retornando a mais um domingo à noite para cultuarmos ao nome santo do Senhor. E desta vez nós vamos estar ouvindo alguns louvores, irmãos nossos que gravaram seus vídeos, então em seus lares, nos enviaram, e nós estamos anexando a essa mensagem dessa noite, para que nós possamos estar então juntos louvando com as famílias nos lares. Louve ao Senhor você também aí na sua casa. Amém? Deus te abençoe, e daqui a pouquinho nós vamos estar retornando para ouvir aquilo que o Senhor Deus tem para falar conosco nessa noite. Deus te abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Graça e paz, meus amados. Vamos louvar esse Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que nos ama, nos protege, cuida da nossa família. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser.
Deus. Você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que há um Deus cuidando de você, há um Deus cuidando da sua família, te protegendo, livrando de todo mal. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós adoramos o seu santo nome, ó Deus, porque nós sabemos que tu és um Deus único, um Deus poderoso, ó Deus, um Deus que pode mudar toda essa situação, ó Deus. E esteja guardando, Senhor, nossas famílias, protegendo, ó Deus, nossos lares, ó Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós somos tão pequenos, ó Deus, nós somos tão frágeis, ó Deus, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos protege, ó Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Sua infinita bondade em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Deus, muito obrigada. Da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego
Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva, esse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos de volta então para ouvir a mensagem do Senhor e tenho certeza que ela vai falar poderosamente ao seu coração. Abra sua Bíblia lá para o texto de João, capítulo 3, versículo de 1 a 21. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 ao 21. Diz assim então a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus.
ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode isso? Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho de Deus, o Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Feche seus olhos então, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus, em que a Tua palavra ela foi lida, nós estamos aqui para Te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê sabedoria, compreensão, entendimento, e que nós possamos, ao final dessa mensagem, ó Deus, ter claramente em nossas vidas, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, alinhada conosco, para que possamos colocá-la então em prática. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome, por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero pensar com você sobre o tema: um novo nascimento por meio de Cristo Jesus. Eu sei que aqui existem pessoas que estão nos ouvindo, que já tomaram decisão por Jesus, né? Que já passaram então por esse novo nascimento. Mas você se lembra de como se deu, como se foi, como que foi esse novo nascimento na sua vida? É momento de você então trazer a memória e então colocar em prática aquilo que o Senhor colocou no seu coração desde lá do novo nascimento. Mas aqui também tem pessoas que estão talvez ouvindo essa mensagem, não tiveram ainda um compromisso alinhado com Jesus acerca desse novo nascimento. Por isso eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema. Repito, um novo nascimento por meio de Cristo Jesus. Deus, ele é especialista, meus irmãos, em encontrar e transformar pessoas que consideramos até mesmo fora do alcance. Demorou algum tempo para que Nicodemos deixasse de ser um discípulo anônimo, mas então Deus foi paciente com este crente secreto. Por desejar ser discreto ou mesmo por temer ser descoberto, diz o texto que Nicodemos procurou Jesus à noite. Talvez por temer ser visto com Jesus à luz do dia,
para que outros fariseus não o chamassem de traidor. Sim, Nicodemos era um fariseu e membro de uma poderosa suprema corte dos judeus chamado de Sinédrio. Os fariseus, eles não se davam com Jesus, porque Jesus pregava o novo nascimento para entrar no reino de Deus. Sendo assim, vamos aprender com este texto, meus irmãos, que para entrar no reino dos céus é necessário um novo nascimento. Tem que haver mudança de vida. E para tanto, Deus nos enviou Jesus Cristo a fim de nos livrar da condenação e nos conceder vida eterna por meio deste novo nascimento. Por isso, Jesus dedica tempo para discipular este fariseu chamado Nicodemos, a fim de que o próprio Nicodemos encontrasse então resposta para a sua dúvida acerca do novo nascimento. Portanto, meus irmãos, nessa noite, Jesus ele está nos ensinando que a entrada nos céus só será permitida mediante um novo nascimento. Em resposta a Nicodemos, no versículo 3, Jesus aponta para o novo nascimento no qual todo crente deve ser submetido para garantir a sua entrada no céu. Por isso, o versículo 5, Jesus descreve que esse novo nascimento deve vir por meio da água e do Espírito. Nós, os crentes em Cristo Jesus, quando tomamos a decisão de aceitá-lo como o Salvador de nossas vidas, recebemos nesse ato a presença do Espírito Santo quando cremos. Por isso, Paulo vai dizer esta informação lá em Atos 19, 2, quando ele chega em Éfeso e pergunta aos discípulos que ali estavam se eles já haviam recebido o Espírito Santo quando creram. E isso, meus irmãos, nos mostra que todo crente que aceita Cristo como seu Salvador, e Senhor da sua vida, terá em sua vida a companhia diária do Espírito Santo. Mas Jesus também aponta para Nicodemos a necessidade do novo nascimento através das águas. Isso, meus irmãos, nos mostra a necessidade do batismo a todo crente. Porque o batismo é o símbolo da morte e sepultamento do velho homem e o seu novo nascimento em Cristo Jesus. Esse é o símbolo do batismo: morte do velho homem e nascimento do novo homem em Cristo Jesus. Por isso, Paulo também vai falar em Romanos 6,4, que diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Estas foram as orientações de Jesus a Nicodemos. E para que ele próprio, Nicodemos, estivesse então garantindo a sua entrada no reino dos céus, não bastava apenas ser um fariseu estudioso das leis e uma autoridade entre os judeus, pois faltava o mais importante: faltava nascer de novo. Só que dessa vez não se trata de um nascimento pelo qual uma mãe traz um filho ao mundo, conforme Nicodemos mesmo menciona no versículo 4, mas se trata de um nascimento por meio da água e do Espírito. Sendo assim, Jesus está afirmando a Nicodemos, meus irmãos, que ele precisa aceitá-lo como Salvador de sua vida e passar pelas águas.
Assim o Senhor Jesus chama aqueles que desejam ter um novo nascimento e deixar para trás uma vida de aparência e seguir a Cristo a fim de ganhar o passaporte de entrada nos céus. Entrar nos céus não existe outra forma a não ser por Jesus, por meio de Jesus. Contudo, somos alertados nesse texto que, infelizmente, repito, infelizmente, haverá aqueles que não aceitarão o testemunho de Cristo Jesus. Haverão, então, aqueles que não aceitarão o testemunho de Cristo Jesus. Infelizmente. Porque lá no versículo 9, Nicodemos ele não consegue compreender esses ensinamentos de Jesus. E logo em seguida Jesus diz a ele, no versículo 10, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Mas aí no versículo 11 é que Jesus então inicia dizendo, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Existem muitas pessoas assim, meus irmãos, com o coração duro, não aceitando o testemunho de Cristo Jesus. O mestre judeu, no caso de Nicodemos, que era também um mestre judeu, o mestre judeu ele conhecia todo o Antigo Testamento, mas não aceitava o significado dos textos a respeito do Messias. Jesus, o Filho de Deus, que haveria de vir libertar o povo das amarras do pecado. Isso mostra que apenas conhecer a Bíblia não significa ter a salvação. Você pode até conhecê-la, porém, muito mais importante que isto é entender o Deus que a Bíblia revela e a salvação que ele oferece e aceitá-lo, então, como seu suficiente salvador de sua vida. Ou seja, não adianta apenas conhecer a Bíblia se você não praticar. Não adianta apenas conhecer a Bíblia se você não aceitar a Jesus como seu salvador. Não adianta fazer da Bíblia apenas um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, Jesus falava a Nicodemos de coisas celestiais. E nos versículos de 13 a 15, ele diz, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha vida eterna. Olha o que Jesus está falando para Nicodemos nesses versículos. Jesus está fazendo, meus irmãos, aqui uma citação lá de Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, quando os israelitas peregrinavam no deserto e Deus enviou uma praga de cobras. Isso mesmo, Deus enviou uma praga de cobras para punir o povo por sua rebeldia. Sendo que aqueles que foram picados por essa cobra, essa picada então letal, eram curados ao olhar para a serpente de bronze que Moisés levantava com uma haste no deserto, certos de que Deus salvaria suas vidas. Ou seja, aqueles que foram picados pela cobra lá no deserto, eles só teriam as suas vidas poupadas se eles então olhassem para aquela haste levantada por Moisés com uma serpente de bronze, e eles então olhando, crendo que o Senhor Deus os curaria. E assim o Senhor curava aqueles que haviam sido picados por essa cobra. Igualmente, meus irmãos, nossa salvação acontece quando olhamos para Jesus, crendo que Ele irá salvar-nos. Deus nos tem dado esse precioso caminho, a fim de que possamos ser curados da ferida fatal infligida pelo pecado.
E, portanto, Deus então enviou o seu Filho ao mundo, não para nos condenar, mas para nos livrar do mal. Há quem diga que o versículo 16 desse texto, um versículo muito conhecido entre os crentes, há quem diga que ele seja a espinha dorsal do Evangelho, o que de fato é, se atentarmos para aquilo que Deus fez para nos salvar. O texto diz, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, meus irmãos, percebemos que Deus estabelece, ou seja, Deus estabeleceu o exemplo do verdadeiro amor, a base para todos os relacionamentos amorosos. Quem ama alguém está disposto a dar-se gratuitamente, a ponto de sacrificar-se a si mesmo. Por isso eu digo aqui, hoje, aos maridos e esposas, o verdadeiro amor, ele é sacrificial. Amem uns aos outros gratuitamente, ou seja, sem cobrar nada em troca. Porque tenho certeza que as cobranças no seu casamento darão lugar ao zelo e ao cuidado que um tem pelo outro. E todos os dias, meus irmãos, vocês serão amplamente supridos pelo amor que nutrem em ambos os corações. Tudo é por amor. E foi o amor de Deus que levou a pagar o preço da redenção do homem, a vida de seu Filho, o mais alto preço que ele poderia pagar. Jesus aceitou nossa punição, pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu uma nova vida que comprou para nós com o seu sangue. Agora, todo aquele que crê neste ato de salvação e recebe a Cristo como seu Salvador, será liberto então do mal do pecado. Crer, meus irmãos, é colocar a nossa vida, nossa confiança e segurança justamente em Jesus. O único que pode nos salvar, isso é crer. Crer também é confiar nossa vida presente, nosso destino eterno a Cristo. Crer é ter a certeza de que as palavras dele são fiéis e que Jesus tem o poder de transformar-nos em alguém muito melhor. Se você nunca confiou em Cristo, receba esta promessa da vida eterna e creia a partir de agora. Algumas pessoas, meus irmãos, elas rejeitam a vida eterna porque vivem neste mundo uma vida miserável. E assim pensam que a vida eterna é uma continuação do que vivem aqui. Mas estão completamente equivocadas. Completamente equivocadas. A vida eterna é a vida que Deus preparou para aqueles que receberam o seu Filho Jesus em suas vidas. Uma vida concedida a todos os crentes e com a garantia que viverão para sempre nos céus com o Pai. Na vida eterna não há morte, não há doença, inimigos, mal ou pecado. Não, na vida eterna não haverá. Não há. Não há. Aquele que não conhece a Cristo faz escolhas aqui na terra como que se a sua vida aqui na terra fosse tudo o que tem. Mas há a certeza de uma nova vida celestial para aqueles que receberam a Cristo Jesus como seu Salvador. Essa é a nossa certeza, nós os crentes em Cristo Jesus. Este versículo 16, meus irmãos, nos mostra o cuidado que Jesus, ou melhor, o cuidado de Jesus em apresentar o seu plano de salvação a Nicodemos. Nicodemos era alguém conhecedor das Escrituras, mas que ainda precisava receber o novo nascimento pela água e pelo Espírito. Talvez esse seja o seu caso nessa noite.
Alguém que já leu a Bíblia, conhece a palavra, mas recusa-se a entregar a sua vida a Jesus e ser batizado. Portanto, nessa noite, Deus não quer te condenar. Pelo contrário, Ele quer te livrar do pecado e da culpa. Por isso, entregue a sua vida a Cristo e faça como Nicodemos, seja um seguidor de Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque logo mais adiante, lá no texto do mesmo livro de João, capítulo 19, 39, olha onde Nicodemos foi parar. O próprio Nicodemos foi quem estava lá para descer o corpo de Jesus da cruz, quando Jesus havia acabado de ser crucificado. Então Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, foram pedir a Pilatos a liberação do corpo de Jesus para o sepultamento. Contudo, quero lhe dizer nessa noite que Jesus não está morto. Ele ressuscitou, subiu aos céus e está com o Pai. E hoje, meus irmãos, através dessa mensagem, Jesus então, ele convida a você, meu ouvinte, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, Jesus te convida com essa mensagem a um novo nascimento, para que lhe dê então garantias de entrada no reino de Deus. Esse novo nascimento é o que vai lhe dar garantias de entrada no reino do Pai. Ainda há lugar para você também nos céus. Amém? Sendo assim, quero encerrar com algumas aplicações para a sua vida nessa noite, para que você possa levar pela sua semana. E em primeiro lugar, o céu é lugar daqueles que nasceram de novo por meio de Cristo Jesus. Se este é o seu caso, então o céu é o seu lugar. O céu é o seu lugar, meu irmão e minha irmã. Segundo ponto, segunda aplicação. Não olhe para o exemplo daqueles que não aceitam o testemunho de Cristo, mas receba a Cristo em sua vida e seja você um exemplo de testemunha viva do Evangelho transformador de Cristo para outras pessoas. Seja você essa testemunha. Não olhe para os outros. Não olhe o mau testemunho dos outros. Seja você essa boa testemunha de Cristo aqui na terra. Em terceiro e último lugar, creia que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos conceder vida eterna. Uma vida sem condenação e livre do pecado. Creia nisso. Creia nisso. Jesus veio para nos conceder vida eterna, uma vida sem condenação e livre do pecado. Amém? Entregue sua vida a Jesus nessa noite. Não perca tempo. Não perca tempo. Entregue sua vida a Jesus. E a você, meu irmão e minha irmã, Igreja Batista Cidade Nova, se mantenha firme, se mantenham firme nas suas decisões em Cristo Jesus. Não se deixem abalar por tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo que a mídia está mostrando. Não se deixem abalar. Fiquem firmes na fé em Cristo Jesus. Não sejam vacilantes na fé. Se mantenham firmes. Não abram mão da palavra de Deus. Meditem nela dia e noite. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Tua palavra aqui, ó Deus, ela foi lida. Ó Deus, que o Senhor possa fazer com que ela tenha um alcance, ó Deus, nos corações dos nossos ouvintes, nossos irmãos, ó Deus, que estão assistindo essa mensagem. Para que a Tua palavra, ó Deus, possa produzir frutos, ó Deus, na vida de cada um. Abençoe as vidas, abençoe para os casamentos,
que cada casamento, ó Deus, que está aqui, ó Deus, pessoas que estão aqui nos assistindo, que são, ó Deus, casadas, maridos, esposas, que eles possam, ó Deus, entender, ó Deus, o amor sacrificial de Jesus e trazer, ó Deus, esse amor, esse exemplo de amor sacrificial para seus casamentos, para entender, ó Deus, que o casamento, ó Deus, é necessário que haja, ó Deus, o amor, ó Deus, de sacrifício um pelo outro, que não haja, ó Deus, nenhum tipo de egoísmo, não, pelo contrário, que cada um possa, ó Deus, dia após dia, dedicar, ó Deus, a se sacrificar um pelo outro, a amar mais um ao outro. Abençoe, Pai, os filhos, abençoe, Pai, em nome de Jesus, a todas as famílias que nos assistem nessa noite, seja da Igreja Batista Cidade Nova, ou seja de outra igreja, ou seja alguém que está nos assistindo que não pertence a nenhuma igreja. Pai, abençoe, que a Tua bênção possa alcançar os corações de todos os nossos ouvintes nessa noite. Amém? Deus te abençoe, durma em paz e tenha então uma semana repleta de bênçãos no Senhor. Amém?